Acabou de vazar um áudio extremamente polêmico sobre a demissão do Filipe Luís, que inclusive quem gravou esse áudio foi o presidente do Flamengo, e a torcida, que já estava revoltada com a demissão, não fez o menor sentido essa demissão do Filipe Luís em tão pouco tempo de resultados ruins, mas enfim. Inclusive vazou notícia também falando que o Leonardo Jardim já estava contratado antes mesmo do Filipe Luís ser demitido. Os treinadores que pedem tanto ética, né, em relação a seu trabalho é sempre interrompido, enfim, mas também eles não têm ética ao aceitar emprego antes mesmo de um outro companheiro ainda está no clube. Vou te contar em menos de 5 minutos todos os detalhes desse áudio gravado pelo BAP e também sobre essa repercussão da demissão do Filipe Luís. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente está com o objetivo de chegar em 500 inscritos, então cada inscrição vai ajudar demais. Nosso canal tem só 1 mês e meio de criação e todo dia a gente posta 2 vídeos falando sobre jogadores que atuam no futebol europeu, futebol brasileiro, como estão os jogadores pautados para a seleção brasileira. Enfim, se gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever e bora pro vídeo. Então, bora entender o contexto que se deu essa demissão. Ontem teve o jogo entre Flamengo e Madureira. O Flamengo meteu 8 no time do Madureira, muita gente inclusive apontando ali que o Filipe Luís finalmente estava acertando a mão no time. Obviamente que ele estava sendo questionado, perdeu Recopa, perdeu Supercopa, perdeu pro Corinthians, né, que é um rival, muitos torcedores ficaram revoltados, mas são torneios, querendo ou não, de pré-temporada, né? Se o time estava nessas condições de jogar esses 2 campeonatos de início de temporada, foi justamente pelo mérito não só do Filipe Luís, mas do time como um todo, né? O Filipe Luís que ajudou o time a disputar esses troféus, né? Mas mesmo assim ele não teve credibilidade, não teve crédito suficiente com a diretoria do Flamengo, e esse áudio vem num contexto em que os torcedores estão completamente revoltados com a demissão do Filipe Luís. O torcedor brasileiro, ele é extremamente passional, ele é extremamente emotivo em relação à demissão de treinador, e é unanimidade, assim, em todos os portais que eu vejo, todos os comentários que eu vejo, a torcida do Flamengo está extremamente insatisfeita, extremamente indignada com essa demissão do Filipe Luís, uma decisão que aparentemente parece ser monocrática, só o BAP que tomou essa decisão, e o José Botto também precisaria ser responsabilizado. O Flamengo, para quem não sabe, renovou o contrato do Filipe Luís no fim do ano passado, renovou num contexto de que se arrastou por muito tempo, tava um impasse ali, se renovava, se não renovava, e acabou que renovaram, e 3 meses, é até patético falar isso, 3 meses depois acontece a demissão do Filipe Luís, no contexto de que poucas vitórias aconteceram nesse início de temporada. O Flamengo não perdeu nenhum título grande, Recopa não é importante, Supercopa não é importante, é um torneio, é bom sempre ganhar títulos, mas não deveria ser utilizado para avaliar o trabalho de um treinador. Ainda mais um treinador que já ganhou outra Supercopa, já ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, e não só um treinador qualquer, né? O Filipe Luís é um dos ídolos jogando pelo Flamengo, conquistou estava naquele time lendário, né, do Flamengo de 2019, jogando como lateral esquerdo, que também ganhou Libertadores, também ganhou Brasileirão, enfim. Muitos torcedores vendo a injustiça que aconteceu por parte da diretoria do Flamengo contra o Filipe Luís. E eu também concordo, não faz o menor sentido essa demissão, ela vem num contexto extremamente nada a ver, num contexto em que não se deu continuidade no trabalho dele. Lucas Paquetá não tem nem 5 jogos direito jogando pelo Flamengo, é óbvio que ele ainda precisa encaixar um jogador do quilate do Paquetá no time do Flamengo. O Jorginho nem jogou direito essa temporada, o Jorginho foi o pilar do meio campo do ano passado. Samuel Lino ainda não acertou a mão ali jogando no ataque do Flamengo, o Pedro também estava em baixa, a Arrascaeta estava em baixa, enfim, responsabilizar o treinador numa situação dessa é uma decisão extremamente que falta muita inteligência, para não dizer outra coisa. Então, dentro desse turbilhão todo que está acontecendo, vaza um áudio do presidente do Flamengo falando do porquê que ele demitiu o Filipe Luís. Eu vou ler aqui alguns trechos rapidinho e a gente vai debater sobre essa decisão do BAP, que inclusive eu tô revoltado com essa demissão, né? Quem é torcedor do Flamengo também, eu acredito que esteja com esse mesmo sentimento. Em geral, a torcida do Flamengo está bem revoltada. Vamos ver aqui o que o BAP falou de forma não oficial sobre essa saída do Filipe Luís. Na minha visão é o seguinte: quando você pega um trem errado na vida, você sabe o que tem que fazer, descer na primeira estação possível e retornar. Foi exatamente o que eu fiz, estou intervindo porque acredito que no conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que julgo adequada para a instituição. Essa foi a declaração não oficial que vazou de um grupo do WhatsApp do BAP, e mais uma vez, esses dirigentes do futebol brasileiro, eles têm extrema dificuldade em separar o que é deles e o que não é, né? Ele, aparentemente, pelo discurso que ele deu, é como se o Flamengo fosse o time dele, né? Como se não tivesse uma torcida por trás, como se não tivessem, pelo visto, não tem profissionais gabaritados para gerir ali ou não essa possível crise, né? Essa possível demissão. Não faz o menor sentido. O Flamengo passa um recado extremamente triste, extremamente perigoso, de que o próximo treinador que vier, que não render por 3 meses, vai ser demitido. O Flamengo, que deveria ser um exemplo para o resto dos times do país, né? O Flamengo, que é obviamente o principal time, né? A principal torcida, o maior patrocínio, a maior cota de televisão, maior renda com torcida, enfim, passa um recado muito desagradável, na minha opinião. E o BAP precisa ser responsabilizado. Não só o BAP. Se o Botto é o diretor de futebol, ou ele não teve comando suficiente, ele tá ali como espantalho, ou ele é o culpado e deveria também ser demitido, porque
aceitou renovar o contrato do Felipe Luiz, e um time profissional, um time sério, precisa pensar pelo menos a médio prazo. A gente sabe que inconvenientes acontecem, imprevistos acontecem, mas não faz sentido renovar o contrato do Felipe Luiz e agora ter que pagar uma multa milionária porque o presidente ficou revoltado, não tá gostando da gestão. Muitos torcedores, inclusive, estão comentando que o BAP nunca abraçou a ideia de ser o Felipe Luiz, foi uma ideia da diretoria antiga, e ele aparentemente nunca se deu muito bem com o Felipe Luiz. Vazaram bastidores, o GE vazou bastidores da gestão do Flamengo em relação com a comissão técnica, com os jogadores, nesse bastidores que o GE vazou, falando que a comissão tinha sido bastante cobrada em relação à gestão de vestiário, à gestão de time, né? Muitas mudanças que o Felipe Luiz estava fazendo no time estão sendo questionadas, mas essa mesma mudança, essa mesma cabeça que o Felipe Luiz tem sobre a visão que ele tem do time do Flamengo, foi o que levou o time a ser campeão da Copa do Brasil, a ser campeão da Libertadores, do Brasileiro e de vários outros pequenos títulos. Então, merecia muito mais crédito o BAP. Foi extremamente injusto com o Felipe Luiz, e eu quero saber sua opinião. Você acha que o Felipe Luiz foi merecidamente demitido e a responsabilidade é única e exclusivamente do BAP e ele deveria pagar por essa irresponsabilidade dele, ou você acha que já tinha dado o prazo do Felipe Luiz e realmente o Leonardo Jardim vai acrescentar muito mais do que o time estava apresentando nesse início de temporada? Dê sua opinião, e caso goste do modelo do vídeo, se inscreve, tamo junto, valeu!